problemas com a internet. E hoje, né, José Iago veio verdadeiramente com o seu conhecimento para estar trazendo e repassando para vocês. Achei interessante, já falei com o Iago, com relação a uma questão específica, né, Iago? Já fiz meus cálculos aqui, mas eu tenho que deixar para o professor, pessoal. Eu já fiz meus cálculos aqui, ó, com relação à questão, e estou com dúvida, né, Iago? Nessa parte aí dessa questão, mas como você vai explicar, eu só quero fazer uma observação quando você chegar na questão, porque essa parte do frequencímetro, ela é bastante interessante dentro da educação física. Ela é utilizada na parte de treinamento, né, de condicionamento físico. Então é importante, uma questão que, quando eu vi, meus olhos já brilharam. Então fica à vontade, José Iago, enquanto você faz a explicação, eu fico aqui recebendo os alunos retardatários. Nós estamos com 10h24, tá ok? Você pode ficar à vontade. Já pode começar, hein? Então, bom dia, pessoal. Bom dia a todos aí. Primeiramente, agradecer a Ariane mais uma vez pelo convite de estar aqui presente para essa aula com vocês. Acho que vocês já viram, né, que eu mandei para ele semana passada um material para vocês tentarem resolver já, para adiantar algumas coisas da aula de hoje. Algumas coisas de teoria eu deixei no slide para disponibilizar para vocês darem uma lida depois, entenderem melhor os conceitos. E aqui a gente vai fazer as aplicações, que eu vou dar os pontos principais e resolver algumas questões que são importantes para vocês entenderem o contexto matemático das questões. O professor Ariane vai participar de uma das questões, e aí a gente vai deixar uma parte para a educação física e depois eu faço uma mesclagem com a matemática. Então vou apresentar aqui o slide para vocês, com alguns pontos interessantes da matemática financeira. Tem muita coisa, vocês forem analisar ao certo assim, né, os pontos mínimos, vocês vão ver que a ideia da matemática financeira é bem mais ampla do que eu vou apresentar aqui. Tem muita coisa mesmo. Dá para você passar, acho que 6 meses só explicando, dando aula a respeito disso. Certo? Não é só uma aulazinha rápida que vai resolver muitas coisas, não. Mas aqui, como o foco é o médio e Enem, aí eu tive que dar uma enxugada nas coisas para apresentar para vocês esse resumo. Vou esperar que ele apareça aqui na tela para mim. Pronto. Então vamos lá. Então os dois temas de hoje da aula vai ser matemática financeira e estatística financeira. No caso, a gente vai apresentar modelos de gráficos e outras coisas mais. Acoplado a isso, a gente vai ter um pouquinho de ideias de porcentagens, certo? Que podem ser trabalhadas como forma de frações ou como números decimais. Então a primeira coisa que a gente vai ter que entender na matemática financeira é você fazer divisão em partes proporcionais. Então, o que quer dizer partes proporcionais? Você vai, por exemplo, vamos imaginar uma situação que você, em casa com seu irmão, fizeram uma prova no colégio, e aí cada um vai ganhar uma certa quantia pela nota que vocês tiraram. Então, pela lógica, seria o quê? Quem tirar a nota maior vai ganhar mais, quem tirar a nota menor vai ganhar menos. Então, isso é a ideia de proporcionalidade. À medida que uma grandeza ela aumenta, a outra tem que aumentar. Agora, se uma grandeza diminui, a outra tem que diminuir. Já se a gente fizesse o seguinte, divisão em partes inversamente proporcionais, vamos imaginar o seguinte, que quem menos falta no colégio vai ganhar mais mesada no final do mês. Então, quem tem mais faltas vai ganhar menos e quem tem menos vai ganhar mais. Então, você vê que tem uma relação inversa de grandezas para que vocês possam relacionar os números aí. Então, a primeira parte que a gente vai fazer é as partes proporcionais. Então, vamos fazer o seguinte. A ideia é que você divida um valor n, que eu chamo aqui de valor de n, em partes diretamente proporcionais a x e y. Você vai imaginar 3 variáveis aí, um valor cheio, e vou dividir com relação a 2 pontos, que é x e y. E aqui tem um exemplo, bem simples, aqui, como eu acho essa parte proporcional. Você vai pegar o valor que você tem, certo? Vamos supor que fosse a quantia, e dividir pela soma das atribuições da divisão. Bom, por exemplo, se fosse as notas da escola. Por exemplo, tenho 10 reais para dividir para uma pessoa que tirou 8 e tirou 6.
Então ficaria 10 em cima, dividido pela soma de 8 mais 6. Aí você teria a parte proporcional daquela grandeza. E depois você acharia quem são os valores realmente que cada um irá receber. Então essa é a fórmula de partes proporcionais, certo? E depois, para achar os valores, basta multiplicar o valor de x e y, que eu tinha dado anteriormente, pela parte proporcional que eu chamei de PP aqui, ó. Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Dona Mimi, que é uma senhora já de idade, tem 2 netos. E ela quer dar um presente de aniversário para os 2 netinhos dela, que é para André e para a Bruna. Então, nesse caso aqui, o presente que ela vai dar vai ser em dinheiro. E aí vai ser em função das notas que ele obtiver na escola. Então, André tirou 5 na prova de matemática e Bruna tirou 8. Então, de cara, vocês vão ver que, pela relação, quem tirar a nota melhor vai ganhar mais. Quem tirar a nota menor vai ganhar menos. Então, está diretamente proporcional. Aí tem um valor de R$390 para dividir pelos dois. Então, como é que eu vou fazer o primeiro cálculo? É você encontrar a parte proporcional da questão. O que é a parte proporcional vai ser os pedacinhos de divisão. Então, vai ser o valor inteiro, que eu tenho aí, que é R$390, que vou fazer a divisão. Só que, em vez de dividir para 2 pessoas, não, vou dividir em função dos pesos que as notas têm. Um aluno tirou, um neto tirou 5 e outro neto tirou 8. Então, eu vou dividir pela soma desses valores aí, ó, que vai dar 13. Quando eu dividir 390 por 13, ó, vocês vão ver que vai encontrar o valor 30. Então, 30 é a parte proporcional. Só que, como cada um tem uma nota, vai ser em função dessa nota, ó. Então, André vai receber quanto? Como ele tirou 5, ele vai receber 5 partes de 30, que vai dar 150. Já a Bruna vai receber 8 partes de 30, ó, que vai dar 240. Agora, perceba que quando você for encontrar os dois valores aqui, ó, se você somar eles dois, você vai encontrar, ó, 0, 5 com 4 dá 9, 1 mais 2 dá 3, ó. Dá os R$390 que eu queria dividir aqui, ó, logo no início, ó. Dá esse valor aqui, ó. Então você percebe que também existe uma lógica para saber também se está correto a divisão. Então, calcula a parte proporcional primeiro e depois eu faço as atribuições. Então vamos fazer um exemplo que está aí no exercício de vocês, que é para dividir um prêmio. O prêmio de um concurso no valor de R$392 mil deverá ser dividido de forma diretamente proporcional, ó, aos pontos obtidos pelos candidatos das 3 primeiras colocações. Considerando que o primeiro fez 220, o segundo 150 e o terceiro 120. Ó. Então determine a parte do prêmio relativa a cada participante, ou seja, quanto é que cada um vai receber. Então, vamos fazer o quê? Primeiro vamos achar a parte proporcional, ó. Mas para isso tem que fazer o quê? Tem que fazer uma relação direta dos valores. Então, como a gente não sabe quem são os 3 candidatos, vamos chamar o candidato 1 de X, o candidato 2 de Y e o candidato 3 de Z, ó. E vamos fazer a relação em cima dos valores que eles deu aqui, ó. Certo? É o valor de cada um. Então vai ficar X sobre 220, é o primeiro valor. Tem que ser igual a Y sobre 150, que tem que ser igual a Z sobre 120. Então, essa é a proporção. Para montar a proporção, eu pego a relação entre dois valores, a divisão, e faço uma igualdade entre eles. Ou seja, eu tenho que achar alguma coisa que seja comum nos 3. Aí agora vamos usar aquela regrinha lá. Vamos fazer a somatória aqui, ó. Vai ficar X mais Y mais Z. E a gente sabe que esses valores aqui de cima de divisão vai ser justamente o valor total que ele tem para dividir, ó, que vai ser esse valor aqui, ó. Vai ficar 392 mil aqui em cima, sobre o somatório daqui de baixo, ó, 220 mais 150 mais 120. Então, nesse caso, quando eu somar isso aqui tudo, vai dar 490. Ó. Posso cortar um zero aqui com um zero aqui, ó. Então, aqui eu vou encontrar o valor de 800. Esse 800 aqui, ó, lembre-se, isso aqui é a parte proporcional, ó. Vou chamar aqui de PP. E agora eu vou saber quanto é que cada um vai receber. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar a relação que eu tinha colocado aqui, ó. Vamos lá, primeira pessoa, primeiro colocado. X sobre 220 tem que ser igual a quanto? Ao valor que eu achei aqui, ó, a 800. E agora eu vou fazer a regra de 3 aqui, ó. Meios pelos extremos, ó. Então vai ficar X igual 220 vezes 800 vai dar o valor de R$17.600. Então o primeiro colocado vai receber esse valor aqui, ó. O segundo, aí eu vou fazer para pegar a mesma relação, ó.
y sobre 150 tem que ser igual a 800. Então, o y aqui vai valer quanto? Aí, de novo, meio pelos extremos, ó. 150 vezes 800 vai dar 120 mil aqui. 120 mil. É isso mesmo. Então, aqui também vai dar 176 mil. Porque aqui eu tenho que colocar 3 zeros, ó. Tenho 2 zeros aqui com 1 zero aqui. Então, 3 zeros aqui. Então, 2 zeros aqui com 1 zero aqui, ó. Vou repetir os 3 zeros aqui. E aqui, 15 vezes 8... Você vai ver, ó, 5 vezes 8, 40 foi 4, ó, vai dar 120. Então esse zero aqui, ele não pertence à conta diretamente. Vai pertencer à multiplicação de 15 vezes 8, ó, que vai dar 120. Então tá ok aqui agora. E por último, a parte de z, ó. Z sobre 120. Deixa eu colocar aqui embaixo, vai ficar um pouquinho apertado, mas... Deixa eu fazer aqui mais um pouquinho mais pra frente que fica melhor. Deixa eu apagar isso aqui. Então vou fazer aqui na frente, ó. Z sobre 120 tem que ser igual a 800. Então, quanto é que o jogador aqui, o candidato 3, vai receber? Aí, de novo, meio pelos extremos, ó. Z vezes 1 dá Z. 120 vezes 800 vai dar 96 mil. Lembre-se, ó, 2 zeros aqui, ó. Com 1 zero aqui dá 3 zeros. Então, 3 zeros aqui. Então, X vai receber esse valor. Y vai receber esse valor aqui, ó. E Z vai receber esse valor diretamente proporcional, certo? Então aqui é uma grandeza diretamente proporcional. Então nesse caso eu acho a parte proporcional e depois faço a relação que eu tinha antes para resolver, certo? Então essa aí é a primeira questãozinha que tinha lá como exercício para vocês. Agora vamos fazer o contrário. Vamos dividir agora o valor de n em partes inversamente proporcionais a x e y. Só que aí não existe diretamente inversamente proporcional de acordo com os conformes. Eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que dividir em partes diretamente proporcionais aos inversos de x e y. Porque não vai ter um valor que eu vou ter que inverter para relacionar isso. Eu tenho que inverter os subvalores, que é para encontrar o valor final. Então, em vez de colocar o x e y, ó, como você já tinha visto antes, ó, vai ficar x e y aqui. Isso aqui não vai existir mais. E agora tem que ser o inverso de x, ó, e o inverso de y. Por exemplo, se x fosse igual a 2, o inverso é 1/2. Se o y, por exemplo, fosse igual a 8, o inverso vai ser 1/8. Então é sempre assim, certo? Você inverte os valores. Depois vou tirar o MMC dos denominadores para encontrar um valor comum nas frações. E aí eu consigo fazer a nossa conta. Então, um exemplo bem simples aqui que eu coloquei para vocês é uma reforma de um apartamento. Então foi contratado 3 pedreiros aí para fazer essa reforma do apartamento: Antônio, Bernardo e Carlos. E aí, cada um vai receber em função das faltas que eles tiveram no dia de trabalho. Então, Antônio faltou 2 vezes, Bernardo faltou 4 vezes e Carlos faltou 5 vezes. Só que o pagamento que a senhora tem para pagar os 3 é esse valor aqui, ó, 2.850. Só que agora você perceba que não tem lógica. Se Carlos faltou mais, ele não pode receber mais. Ele vai ter que receber menos. E Antônio, como faltou menos, vai ter que receber mais, porque ele trabalhou mais dias. Então, a ideia é você dividir esse valor aqui, ó, 2.850, de acordo com as proporções de 2, 4 e 5. Ó. Certo? Só que agora vai ser inversamente proporcional. Porque quem faltou menos ganha mais e quem faltou mais ganha menos. Então, primeira coisa, você tem 2, 4 e 5, que são as faltas de cada um. Vamos inverter, né? Como não faz a relação inversa, vai ficar 1/2, 1/4 e 1/5. Vamos tirar o MMC, ó. O MMC de 2, 4 e 5, como vocês forem fazer aí das frações, ó. 2, 4 e 5. Ó. Então, por 2 dá 1, dá 2 e dá 5. Por 2 dá 1 e dá 5. Por 5 dá 1, dá 1 e dá 1. Então, a ideia é você fatorar em fatores primos aqui para encontrar o valor final. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5 vai dar 20. Então, achei o valor 20 aqui. Ó. Então, o MMC de 2, 4 e 5 vai ser 20. Aí, agora eu vou multiplicar isso aqui tudo por 20. Ó. Então, ó, 20 vezes 1/2 vai dar 10. Então, esse primeiro valor aqui vai ser 10. 20 vezes 1/4. 20 dividido por 4 vai dar 5. E 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, o que era 2, 4 e 5 vai virar 10, 5 e 4. Ó. Vocês vão ver que agora eu tenho as proporções exatas. Ó. É como se fosse, o que faltou 2 dias vai receber 10 partes. O que faltou 4 dias vai receber 5 partes. Ó. E o que faltou 5 dias vai receber 4 partes. Agora sim,
Quem faltou menos ganha mais e quem faltou mais ganha menos. Então essa é a lógica de você fazer investimento proporcional. E agora vamos fazer a continha que a gente já conhecia antes. Ó. Vamos fazer a forma direta, que é encontrar a parte proporcional. Ó. A quem agora? A 10, a 5 e a 4. Ó. E não é fazer a 2, 4 e 5 não, ó, porque isso aqui é se fosse diretamente proporcional. Como é inversamente proporcional, eu achei primeiro o inverso disso aqui, para depois achar os valores. Então vai ser o total que ele tem, ó, dividido por 10 mais 5 mais 4, vai dar 19. 2.850 dividido por 19 vai dar 150. Então essa aqui é a parte proporcional que cada um vai receber. Só que lembre-se agora, o primeiro vai ganhar 10 partes desse valor aqui, o outro 5 partes e o outro 4 partes. Ó. Então é isso que eu vou fazer agora. Ó. Antônio, como faltou 2 dias, vai receber 10 partes e 150, vai dar 1.500. Bernardo, como faltou 5 partes, no caso lá 4, né? Faltou 4 dias, vai receber 5 partes, 5 vezes 150, 750. E Carlos, como faltou 5 dias, vai receber apenas 4 partes. 4 partes, 150. Ó. Então vai dar 600. Quando você somar isso aqui tudo, ó, 0, 5, 7 com 5 vai dar 12, 12 com 6 dá 18. Ó. Foi 1. 1 mais 1 dá 2. Ó. Então vai dar justamente os 2.150 que eu tinha aqui. Ó. Que era o valor justamente que a vovó tinha para pagar os trabalhadores. Ó. Tá aqui, ó, 2.850. Então isso é a coisa inversamente proporcional. Então é uma coisa bem lógica. Se uma coisa aumenta, a outra aumenta. Se uma coisa diminui, a outra também diminui. E agora vamos fazer mais um exercíciozinho que tinha aí na apostila de vocês, com relação agora aos inversos, né? Como é em relação aos inversos, vamos chamar aqui o seguinte, ó. 3 jogadores, vamos chamar de J1, J2 e J3, mais disciplinados de um campeonato de futebol, irão receber o prêmio de R$ 3.340, ó, rateados em partes inversamente proporcionais, ó, ao número de faltas cometidas em um total do campeonato. Os jogadores cometeram 5, 7 e 11 faltas, ou seja, J1 cometeu 5 faltas, J2 cometeu 7 faltas e J3 11 faltas. Então, qual é a premiação referente a cada um deles? Então, vamos fazer a relação primeiro. Ó. J1 sobre, como é o inverso, vai ficar 1/5 aqui embaixo. Ó. Certo? Em vez de colocar o 5, vou colocar 1/5. Isso tem que ser igual a J2 sobre o inverso agora, ó, 1 sobre 7. Tem que ser igual a J3, que eu vou fazer 1 sobre 11. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer a divisão lá dos valores. Ó. Então, quando eu chamar J1 mais J2 mais J3, isso tem que ser o valor de quem? O valor total do campeonato. Ó. Vai ser 3.340. Dividido por quem? Aí agora vem o grande lance. Você vai ter que tirar o MMC aqui de baixo, ó, como a gente fez anteriormente. Então, vocês calculam aí o MMC de 5, 7 e 11. Isso vai dar o valor de 385. Certo? Quando vocês calcularem aí, vai dar 385. Então aqui embaixo vai ficar uma fração seguinte, ó. Vai ficar 385. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. 385 dividido por 5 multiplicado por 1 vai dar 77. Lembre-se, eu divido pelo de baixo, ó. Divido pelo esse aqui, ó. E multiplica pelo de cima. Certo? Então é para deixar as frações com o mesmo denominador. Aí o que acontece agora? 385 dividido por 7 vezes 1, isso vai me dar 55. Mais 385 dividido por 11 vezes 1 vai dar 35 aqui. Então essa é a fração que eu estou transformando. E o resultado eu tenho que colocar ela aqui embaixo. Ó. Vai ficar 385 sobre a soma de 77 com 55 com mais 35. Vai dar 167. Ó. Então vou ter que colocar aqui, ó, 167 sobre 385. E agora eu vou ter que dividir a fração, ó. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ó. 385 sobre 167. Quando você fizer esse cálculo aí, você vai ficar 3.340 vezes 385, isso vai me dar 1.285.900 dividido por 167. Quando eu fizer esse cálculo aqui, eu vou ter uma parte proporcional de 7.700. 7.700 vai ser a parte proporcional. Aí agora sim, agora vamos fazer a relação. Quem é J1, quem é J2 e quem é J3. Ó. J1 vai receber quanto? Vai receber 1/5,
ter esse valor aqui, ó. Então vai ficar 1/5 vezes 770. 7.700. J2 vai receber 1/7. Esse valor aqui, ó. 7.700. Isso aqui é multiplicando, certo, minha gente? Você vai multiplicar pelo de cima e pelo de baixo. E o J3 aqui, ó, vai receber 1/11, ou 1/11avos, de quem? De 7.700. Fazendo essa conta aí, ó, agora. J1 vai receber 1.540 em valores. J2, 1.100. E J3, 700. Quando você somar isso aqui, ó, 0, 4, 7 com mais 1 dá 8, 8 com 5 dá 13. Foi 3.340, que é justamente o valor que eu tinha antes aqui, ó. Então eu consigo fazer a prática profissional de todos os três, ó. Quem faltou mais ganha menos e quem faltou menos ganha mais. Então grandezas inversamente proporcionais. Certo? Então tinha esse exercíciozinho aí para vocês fazerem também na apostila. Pronto, então essa primeira parte é só para vocês entenderem o contexto de diretamente proporcional e inversamente proporcional. Agora a gente vai voltar um pouco mais para mexer com termos mais de matemática financeira, que é a parte de porcentagem e juros. Então nesse caso aqui, ó, você se depara com algumas situações. Por exemplo, uma pessoa vai fazer uma compra no valor de R$4.000 usando o dinheiro que está aplicado em um fundo de investimento que rende 1% ao mês. Ela quer saber do ponto de vista financeiro, qual desses planos de pagamento é mais vantajoso. Primeiro plano, pagar à vista, ou seja, pagar o dinheiro completo. Ou 2, pagar em duas prestações iguais de 2005, uma delas como entrada e a segunda depois de um mês. Então você se depara muito com esses questionamentos e depois quer ter um certo ganho, né? Você não quer pagar demais pelo objeto. Você quer pagar ou que está numa promoção, talvez, se você for pegar, ou então pagar à vista para não correr o risco de pagar alguma coisa de juros. Certo? Então, geralmente você encontra termos assim para vocês analisarem no contexto de matemática financeira no dia a dia. E aí o que acontece? Na matemática financeira, ela engloba os problemas financeiros em gerais, como cálculo de prestações, pagamento de impostos, rendimento de poupança e etc. E aí a gente tem que usar justamente o que a gente viu anteriormente, que é o que são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Porque ela vai ter vários tipos de juros, lá vai ter vários tipos de desconto, vários acréscimos. Então, tudo isso aí vai influenciar em cima dos valores das porcentagens. E aí, para você calcular o valor de uma porcentagem, é você dividir por 100. E no final você tem uma forma decimal para ela. A gente vai ver isso mais para frente um pouquinho. E aí vai ter casos em que você vai calcular os juros e vai precisar de uma coisa chamada de tabela de matemática financeira. O que é essa tabela? Essa tabela vai lhe ajudar nos juros compostos. Por exemplo, lá vai ser montante é igual a capital, 1 mais a taxa, elevado ao tempo. Você tem uma função exponencial aqui, ó. Por exemplo, se a taxa for de 3%, então aqui dentro vai ficar 1 mais 0,03, por exemplo, elevado a 4. Então, nesse caso aqui, a conta vai ficar 1,03, ó, elevado a 4. Aí imagine você fazer isso várias vezes, ó. 1,03 vezes 1,03 vai dar um valor muito pequeno e com muitos arredondamentos. Aqui eu coloquei um exemplo, se fosse elevado a 3, ó. Olha como o valor ainda é pequeno. Então, cada vez que você aumenta o expoente, vai tentando acrescentar um pouquinho nos valores. E aí, parte do princípio que depois que você analisa do ponto de vista financeiro, você tem uma coisa chamada de juros e inflação. A gente vai diferenciar isso depois. E aí, você vai ter que saber como é que faz um empréstimo, como é que faz um investimento, como é a avaliação financeira de um projeto, de uma casa que você quer comprar, como é o financiamento de algum imóvel. Enfim, tudo isso faz parte de uma coisa chamada de fluxo de caixa, que é a principal base da matemática financeira, você saber o que entra e o que sai da sua conta, ou de uma conta bancária, de uma empresa, enfim. Tudo isso aí se resume ao fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa nada mais é do que o registro financeiro de todas as transações financeiras de um determinado local ou um evento. Então, aí você vai resumir tudo nesse... É como se fosse um livro de contabilidade, né? Vocês pegam um livro lá e colocam lá despesas, receitas, impostos, outras coisas mais. Aqui tem um exemplo da matemática financeira, ó, que é a tabela. Essa aqui é a tabelinha que a gente usa. E aí vocês podem usar ela para calcular os juros. No Enem, geralmente, ele não dá essa tabela, mas aí vocês têm que ter pelo menos ideia de como chegar a um valor próximo desses aí, que é um valor muito pequeno. Então vocês têm que ter muita atenção. Eu vou deixar como exemplo lá para vocês depois analisarem essa tabela com calma.
Então, com relação às porcentagens, qualquer porcentagem vai ser uma grandeza centesimal, ó. É uma fração com o denominador 100, em que n é o valor que eu tenho que obter essa porcentagem. Então, para calcular a porcentagem de um valor, o que eu posso fazer? Ó? Se eu estiver querendo um valor e eu tiver a porcentagem e um valor dado, é só multiplicar a porcentagem pelo valor dado. Ó. É o que eu estou explicando aqui embaixo. Ó. Se eu tiver o valor que eu tenho já em mãos e uma porcentagem, eu posso saber de quanto foi aquela porcentagem. Ou então, qual é a porcentagem dado dois valores. Ó. Você pega um valor e divide pelo outro, você vai encontrar esses valores aí. Então, por exemplo, se eu quiser saber quanto é 25% de 80, ó. Quem é 25%? 25% é 25 sobre 100, ó. Se eu dividir isso aqui, vai ficar 0,25, ó. É justamente o que eu coloquei aqui embaixo, ó. Aí você multiplica pelo valor que você tem, ó. Então vai dar 20 aqui. Certo? Então 0,25 é a mesma coisa de 25%. E aí você multiplica pelo valor que você tem e acha algum valor que você queira. Então é como se tivesse, eu pegue 25% de 80. Então tá aqui, ó. Se eu quiser agora 20, é 25% de que valor? Aí você vai pegar o 20 e dividir pela porcentagem, ó. Aí eu vou encontrar o 80 que eu tinha dado antes, ó. Ou seja, é como se fosse o valor cheio aqui. Vou fazer aqui o valor cheio. E esse aqui, ó, é o pedaço do valor cheio. Pedaço do valor cheio. Certo? E por último, a gente tem, ó, 20 é quantos por cento de 80? É só dividir 20 por 80, ó. Nessa sequência que eu estou dando aqui, você só dividir pelos dois que você vai encontrar que é 25%. Então, com um exemplo bem simples, eu introduzi para vocês o valor pedido, o valor dado e qual é a porcentagem. Então, vai ter que a gente vai ter que calcular isso justamente para tentar entender os contextos. Aqui eu deixei um adicional para vocês, que é um diferencial entre poupança e conta corrente. Quem não entende muito bem de poupança e conta corrente, aqui tem uns textinhos base que eu deixei para vocês já analisado. Vou apenas frisar alguns pontos e aí vou deixar o restante para vocês analisarem mais com calma. Então, qual a diferença entre os dois? Então, primeiro a poupança. A poupança, ela tem uma taxa de remuneração. Ou seja, cada mês o governo vai lá na sua conta poupança, pega o dinheiro emprestado e quando ele vai retornar com o dinheiro, ele dá como se fosse um pagamento de juros pequeno para você, como se fosse uma compensação de empréstimo. E lá na poupança, até então, é 0,5% ao mês. Ó. Dependendo do valor que você tenha lá, você pode ter um valor maior ou menor. Mas a taxa de juros lá da poupança é bem simples, é 0,5% ao mês. E eles são creditados mensalmente. Ó. Cada vez que o governo pega todo mês lá o seu dinheiro, ele vai repor com esse acréscimozinho aí. Só que além disso, tem uma coisa chamada de taxa referencial. Ó. Essa taxa referencial é com relação às transações do dólar. Então, além do 0,5% ao mês que você tem aqui, ó, tem essa taxa referencial, que são os valores atualizados das transações financeiras. Então, por exemplo, se o governo for usar o seu dinheiro lá para fazer alguma transação financeira no exterior, se ele for pagar, por exemplo, em dólar, ele vai ter que ressarcir basicamente em dólar. Então, tudo que entra e que sai da sua conta está lá registrado para onde foi que foi direcionado. E na volta é compensado com esses juros aí. Certo? Então, na conta poupança nunca pode ser negativado as coisas, nunca você pode ter saldo negativo. Você pode ter zero, mas saldo negativo não existe aí não. E aí, para quem tem uma renda fixa e não quer pagar geralmente imposto de renda, você usa a poupança porque ela é mais simples. Ela é só para guardar seu dinheiro como se fosse um cofrinho. Você vai lá, guarda seu dinheiro e não tem que pagar nenhuma taxa não. O resgate pode ser feito a qualquer momento. Se você tiver lá R$1.000 hoje, você pode sacar os R$1.000 tranquilamente. A cada dia 5 do mês é creditado esse valor. Geralmente com exceção dos dias que terminam em 29, 30 e 31. Porque aí vai existir um procedimento anterior, o dia de pagamento. E não existe carência de resgate. Lembrando que na poupança, quando você for sacar, você vai pagar pelo saque. Certo? A única carência que tem é o pagamento da transação. Porém, a Caixa ela oferece para você, que é um caso da poupança lá da Caixa, 1 a 2 saques grátis. Certo? Eu acho que no máximo é 2 saques grátis, se eu não me engano. E aí vocês têm direito a sacar 2 vezes o dinheiro sem ter cobrança. Se você sacar a terceira vez, aí vai ser cobrado um valor fixo lá por cada transação que você fizer. Na poupança não tem taxas. Aqui, ó. Eu coloquei um exemplo aqui. Você pode sacar gratuitamente 2 vezes, tirar 2 extratos e fazer 2 transferências.
desde que seja para o mesmo titular. Ó. Se você tiver uma conta corrente e outra conta lá, você pode fazer essa transferência sem pagar nada. E aí você pode consultar pela internet de forma ilimitada. A qualquer momento você pode consultar o saldo, o extrato, sem precisar pagar por isso. Antigamente você pagava. E hoje, com a invenção do Pix, geralmente as transações ou as transferências, né, elas são gratuitas de acordo com o Pix. Certo? Então é interessante já vocês terem conhecimento de essas transações no mundo atual. Já a conta corrente, você tem que pagar por um serviço, ó, ou uma cesta de serviços. Que no caso, você pode ter direito aqui, ó, pelo menos o base, né? É 4 saques, 2 extratos, 10 folhas de cheque, entre outras coisas mais. Não há rendimentos, então você não vai render nada lá na conta corrente. O máximo que pode ter é o desconto do banco. Todo mês você tem que pagar uma certa taxa de manutenção da conta corrente e pagar pelas transações. Certo? Então, se eu for fazer uma transferência para uma pessoa sem ser por via Pix, eu vou ter que pagar essa taxa. A movimentação depende do que você paga mensalmente. E aí vai ser dependendo para você o que melhor lhe agrada. A conta corrente ou a conta poupança. Se você quiser apenas guardar o dinheiro sem precisar movimentar muito, a conta corrente é suficiente. A conta poupança é suficiente. Caso você queira usar muitas transações e quer pagar pelo cesta de serviço, você coloca a conta corrente. Certo? Então tem basicamente essa explicação. Vocês podem ler com calma depois para tentar fixar melhor isso com vocês. Aqui tem a história do cartão de crédito, né? Que dizem que ele é um vilão. Então, nesse caso aqui, o cartão de crédito tem algumas características. Ó. Cada um tem um limite de compras, ou seja, cada um tem um valor fixo lá de compra. As compras são acumulativas, então você pode comprar, comprando, e no final é somado todas as suas compras por mês. O crédito cedido é pela empresa do cartão de crédito. Eu vou mostrar para vocês o que é isso aqui, como é feito o pagamento. A fatura do cartão vem mostrando qual o valor das suas compras naquele mês. Se você não puder pagar o valor inteiro da fatura, você pode fazer um pagamento mínimo para seu cartão não ser bloqueado. Certo? Ele vai dizer lá qual é o valor mínimo. Cada cartão tem uma taxa de juros. Hoje alguns não cobram essa taxa de juros. Tem a bandeira do cartão, que é por onde eu faço as informações do banco ou as transações financeiras. E em alguns casos tem anuidade. A operadora do cartão cobra uma taxa de manutenção para você poder usar o cartão. Certo? Alguns não cobram isso não, como as contas digitais, né? Vocês podem fazer... passa anos e anos sem pagar nenhuma taxazinha de anuidade. Então tem várias bandeiras aqui, ó, Visa, Mastercard, Elo, Visa Electro, enfim, tem uma infinidade de bandeiras. E aí aqui eu estou fazendo um exemplo de uma compra, ó. Você vai no mercadinho, compra alguma coisa com o seu Mastercard aqui, ó. O banco ele vai ceder para a empresa do Mastercard aqui, ó, o crédito. A empresa ela garante ao banco esse limite para você comprar. Depois, o banco ele vai repassar o dinheiro para a bandeira do cartão, que é essa aqui, ó, que é o card holder. E aí, quando a bandeira é compensada, a bandeira ela paga uma taxa ao banco devido àquela transação financeira. Então, esse é o básico de uma compra. E aqui tem mostrando como é um pagamento para um lojista. Então, você vai lá numa loja, contar que o lojista lá, você vai comprar. Então, o lojista entrega o produto ao preço combinado. Você comprou lá uma calça lá por R$100, por exemplo. Aí o dinheiro que sai da conta do consumidor, quando você paga a fatura do banco, ele vai para o emissor. Mas quem é esse emissor? É quem repassa o dinheiro da compra, descontando a tarifa. E esse emissor nada mais é do que um intercambiário aí, entre os dois, que vai pagar uma tarifa de acesso e vai enviar para a bandeira do cartão. Aí a bandeira é que vai receber do credenciador aqui, ó, outra tarifa de acesso. Então, ó, quem vai receber mais dinheiro aqui, nesse caso aqui, de porcentagens, vai ser a bandeira do cartão. Já o credenciador, que é o que cede o crédito para o lojista, aí ele repassa o dinheiro do lojista descontando a taxa de desconto. Então por isso que às vezes quando você vai fazer uma compra, eles perguntam, você quer parcelar em quantas vezes? Se for uma vez, tem um acréscimo de R$2, R$4. Então aquilo é uma taxa que o lojista vai ter que ceder para a empresa do cartão de crédito para ele não perder. Então, por exemplo, se eu comprei uma calça por R$100 e vou pagar em 2 vezes, ele vai dizer, não, vai aumentar mais R$5 aqui, ó. Você vai ter que pagar 105. Os 5 é essa taxa de desconto aqui, ó. Por quê? Porque o vendedor, quando for pagar, ele vai ter que pagar os 105, ó. E ele não quer pagar os 105, ele quer pagar apenas os 100, que foi o valor do produto, ó. E esses 5 quem é responsável é você para repassar para o lojista. Então por isso que às vezes tem essa história de aumento no cartão de crédito. E a gama das porcentagens é uma coisa muito louca, como a gente vê lá no filme do Mr. Bean, né? Quando ele vai comprar as coisas, eles ficam meio abismados com as porcentagens e com os produtos. Que às vezes não é de qualidade, às vezes ele fica testando um ou outro. Enfim, então basicamente essa é a ideia do mundo das porcentagens.
E aí, qualquer porcentagem pode ter dois nomes. Tem a porcentagem normal, que é a taxa percentual quando vê esse porcento aqui, ó. E tem a taxa unitária equivalente quando é a formação decimal. Então, posso representar duas formas. Com o porcento, tem que ser o valor inteiro. E decimal, quando ele tiver sem o porcento aqui, sem o símbolozinho. Então, nesse caso aqui, ó, para transformar da taxa percentual para unitária, eu divido por 100. E para voltar da taxa unitária para percentual, eu multiplico por 100. Certo? Isso é só critérios de divisão mesmo para vocês entenderem. Porque o caso é o seguinte, quando você for fazer uma questão que você usar o 40 mesmo aqui, ó, os 40%, em algum momento você vai ter que dividir por 100 o valor. Já para evitar isso, você pode dividir já por 100 e usar o 0,4, ó. Aí você não se preocupe em dividir por 100 no final das contas, porque já está feita a divisão. Então a melhor forma de você fazer é usar a taxa unitária equivalente para as questões. A gente vai fazer isso nas questões do Enem. E aqui, ó, geralmente, um desconto ele é sempre menor do que parece. E o acréscimo ele é sempre maior do que parece. Então, é porcentagem em cima de porcentagem. E outra coisa, no mundo das porcentagens, você sempre vai sair perdendo. Porque se você chegar numa loja e lá tiver 70% lá de desconto, ou 70% off, como muitas lojas adotam, você vai ver que, como é que eu vou garantir que aquele 70% vai ser realmente o valor da compra? O desconto lá da compra. Então, a única maneira é que você vá um dia antes da promoção, fotografe o valor do produto, e no outro dia vá lá com a promoção e compare os dois valores e veja se tem 70% de desconto. Se não tiver, você pode ir no Procon e pegar o produto naquele preço que você está registrado lá. Certo? Então, essa é a única forma de garantir que você não vai sair perdendo no meio dos descontos. Mas ninguém vai entender isso, né? Diretamente. Ninguém quer ficar, ó, de loja em loja olhando, esperando uma promoção, né? O pessoal só vê a promoção no mesmo dia e vai lá conferir. E acha que está em promoção e às vezes sai perdendo mais do que acha que está ganhando. Então aqui tem um exemplo simples, ó. Vamos supor que um hot dogzinho, um cachorro quente básico, custa R$100. E aí vamos supor que tá saindo muito cachorro quente e o rapaz lá da loja dá 20% de aumento. Então 20% de 100 dá R$20. Então nesse caso vai passar de 100 para 120. Ó. Só que aí ele vai ver que depois que ele aumentou esses 20%, as vendas diminuíram. Então ele vai ter que diminuir esse valor. Então vai ter que fazer um desconto agora de 20%. Aí a pergunta base é, se eu der um aumento de 20 e um desconto de 20, será que vai ficar a mesma coisa? Vocês vão ver que não. Ó. Por quê? Porque esse desconto de 20% agora não vai ser em cima do valor inicial, que é 100. Ó. Vai ser em cima do valor imediatamente anterior, que vai ser em cima dos 120. Ó. Então 20% de 120 vai dar 24. E aí eu faço 120 menos 24 vai me dar 96. Ó. Ou seja, um aumento e um desconto no mesmo valor nunca vai ser o mesmo valor no final das contas. Ó. Então, para aqui eu conseguir igualar isso, vou ter que aumentar o desconto. Certo? Para ver que esse valor aqui vai ter que aumentar depois. E aí você vai ver que o que aconteceu. O vendedor não vai ter mais R$100, vai ter agora 96. Ó. Então ele perdeu o quê? R$4. Porque 100 menos 96, a diferença foi de R$4 aqui. Saiu perdendo. Ó. Ou seja, 4% do valor original. Então isso aqui é um desconto real de 4%. Ó. Você pode fazer dessa forma aqui e encontrar os 4%. Aqui eu faço, ó, por exemplo, como é um aumento, eu faço 1 mais a taxa de aumento. Se for um desconto, 1 menos a taxa de desconto. Ó. Então vai ficar 1 mais, quem a taxa de aumento é 20, mais 20 é 0,2, ó. Então vai ficar 1,2. Por isso que eu coloquei aqui 1,2, ó. E o desconto vai ser 1 menos 0,2, ó. Isso aqui vai me dar 0,8. Então 0,8 está aqui, ó. Vou multiplicar os dois porque eles são acumulativos, ó. Um em cima do outro. Eu vou ter 0,96, ó. Aí eu pego de 100% e subtrair esse valor aqui, ó. Então vai dar justamente os 4% aí. Então vai ficar 100% menos 96. Isso vai me dar 4%. Ah, de onde veio esse 96? Veio daqui, ó. 0,96 é a mesma coisa de 96%. Certo? Lembra lá da divisão das frações. E aqui a última parte da matemática financeira é você entender a parte de juros. Então, na parte da matemática financeira tem alguns contextos interessantes. Por exemplo, o que é o capital? O capital é a quantia aplicada, o capital ou principal. Então tem três nomes. Quantia aplicada, capital ou principal é a mesma coisa. Vai ter um tempo de aplicação. Lembrando que o tempo ele tem que estar de acordo com a unidade de taxa. Se a taxa estiver ao mês, o tempo tem que estar ao mês. Se a taxa estiver ao ano, o tempo tem que estar ao ano. Se a taxa estiver ao semestre, o tempo tem que ser a cada 6 meses. Certo? Então essa é a ideia interessante aqui de vocês analisarem nas questões.
A unidade de tempo tem que estar de acordo com a taxa. Acho que alguém falou aí, Ariane, no chatzinho. Se você puder olhar aí, se tem alguma dúvida. Se for alguma dúvida, a gente volta, certo? Então, os juros aqui, ó, é a quantia recebida no final de uma aplicação ou como compensação. Ou seja, se você emprestar um valor, você pode receber um adicional. A taxa é a porcentagem de variação do capital, ó. Você pode encontrar ela dividindo os juros pelo capital. E montante é a soma do capital mais os juros, ó. Certo? Então, você tendo o capital e os juros, você vai encontrar justamente os dois valores. E aqui tem um exemplo de juros bem simples para vocês entenderem, ó. Você tem um juros simples, ele vai ser aplicado justamente a cada período finalizado e vai incidir sobre o capital inicial, ó. Você vai apenas calcular isso aqui uma vez e a cada mês vai ter que somar ele. Então, a variação ela vai ser o quê? Linear. Vou mostrar isso aqui para vocês agora. Já os juros compostos, ele é calculado em cima do montante, ó. Quem é o montante? Ele é o capital mais os juros. Por isso que ele é acumulativo. Ou seja, é juros sobre juros, ó. É um dos piores juros que existe para você fazer os cálculos aí. Certo? E cada período seguinte, ele é recalculado. Vocês vão ver aqui no exemplo que eu fiz aqui de uma tabelinha. E aqui a variação gráfica vai ser exponencial. Por quê? Porque os juros vão depender de uma função exponencial. Então tá aqui a forma dos juros simples, dos juros compostos, ó, que eu falei para vocês. Montante é igual a capital 1 mais a taxa elevada ao tempo, ó. Isso aqui é bem relevante na matemática financeira. E os juros simples que eu passei aqui, ó, é o capital vezes a taxa vezes o tempo. E essa taxa aqui tem que ser em decimal. Certo? Você usa o decimalzinho, caso você não queira dividir por 100 no final das contas. E o montante aqui é o capital mais os juros. Já o montante aqui, ó, ele é o capital multiplicado 1 mais a taxa elevada ao tempo. E os juros vai ser o quê? O montante menos o capital. Certo? Então essa aqui é só a ideia de usar a base da matemática financeira para juros. E aqui tem uma simulação, ó. O juros simples, a gente tem o seguinte: você quer aplicar R$500 a uma taxa de 3% no regime de juros simples, ó. Qual será o montante final de 8 meses de aplicação? Então, como eu estou trabalhando em juros simples, eu vou calcular apenas uma vez e vou somar nos meses seguintes, ó. Então, no primeiro mês, ó, eu vou ter 500 mais 3% de 500, ó. 3% de 500 vai dar 15, ó. Então, eu tenho que somar 500 mais 15, 515, ó. Já no próximo mês não vai precisar calcular novamente não, porque eu já sei quanto é o aumento, ó, que é de 15. Então, nesse caso, eu vou só somar com 15 aqui, ó. 515 mais 15, 530, ó. 530 mais 15, 545, ó. Você vai perceber que o aumento aqui é sempre de 15 e 15, ó. Você não vai precisar se preocupar com os cálculos posteriores. É sempre aumentando de 15 e 15. E no final dos 8 meses, ó, eu vou ter esse valor aqui, eu vou ter R$620. Já se for os juros compostos, ó, é o mesmo problema, só que agora em juros compostos. E lembre-se, nos juros simples e nos juros compostos, o primeiro mês, o mês 1, eles vão ser iguais. Porque o primeiro cálculo de juros eles vão ser iguais, ó. Então aqui, ó, no primeiro mês, 500, vai ter que aumentar 3% de 500, ó, que vai dar R$15. Então vai dar 515, ó. Então aqui vai ser igual aqui, ó. Primeira coisa, o primeiro mês é igual. Aí depois vai diferenciar. 515 agora, vai ser o segundo mês, ó. Então vou ter que calcular agora 3% agora de 515, ó, porque é o acumulativo, ó. Vai dar 15,45, ó. Agora você somar 515 mais 15,45, ó. Então vai dar 530,45 aqui, ó. Então a cada mês aqui você vai recalcular ele, ó. Calcular 3% disso aqui, depois mais 3% disso aqui, ó, e vou somando. No final eu vou ter esse valor aqui, ó. 633,38, ó. Que é diferente desse aqui, ó. Que deu 620. Então, no caso, quando você quer emprestar dinheiro, é bom usar os juros compostos, porque ele vai render mais que os juros simples. Mas se você pagar, os juros simples é melhor do que os juros compostos, porque o valor vai ser sempre menor. Aqui eu deixei apenas uma diferenciação, porque a gente viu que o capital multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo, a gente tem que é um montante. Então isso aqui foi chamado de valor futuro. O montante aqui é chamado de valor futuro, ó. É a mesma formulazinha, só que aqui eu estou diferenciando apenas os termos, ó. Já o valor presente vai ser o valor futuro, ó. Vou inverter e vou dividir isso aqui. Então tá lá. Valor presente vai ser igual ao valor futuro sobre 1 mais a taxa elevada ao tempo. Essa é a forma de equivalência de capitais, ó. Aqui é o que você tem no momento, o atual. E aqui é o valor futuro. É o que você vai ter no final das contas.
Aqui eu deixei alguns critérios para vocês darem uma lida depois, ó. Que é falar sobre o que é uma inflação, o que é o aumento excessivo nos preços dos produtos, ou na aquisição do dinheiro. Tem a resolução do problemazinho aqui, ó, para não ficar estender muito sobre esse assunto. Tá aqui a respostazinha, vocês podem analisar com calma. Estou usando o conceito de juros simples aqui, ó. J igual a CIT. Estou falando aqui sobre a lei da oferta e da demanda, que é proposta por Adam Smith. Então, o que é a lei da oferta e da demanda? Então, bem simples, vai resumir tudo isso. Imagine que esse ano não choveu. Aí os lucros vão ser pequenos, né? O feijão vai ficar quase escasso. Então a ideia é que quando o produtor ele colhe o feijão, que bota no mercado para venda, os preços aumentem, porque tem pouca oferta. Então quando a oferta é pequena, a demanda vai ser maior. Então vai ter que aumentar o preço. Já se chovesse muito e os preços, o feijão, ele desse em abundância, todo mundo queria vender feijão. Só que a oferta estava maior que a procura. Então nesse caso eu tenho que baratear o produto para que todo mundo compre mais barato. Então é justamente isso aí, a lei da oferta e da procura tem a ver com a parte da economia. E esse exemplo que eu falei do feijão, ele refere bem um exemplo base, né, da lei da oferta e da procura. Tem outras coisas aqui falando sobre mercado, que é um mercado de compradores e vendedores. Tem explicando aqui o que é uma curva de demanda, ó. A curva de demanda vai ser uma linha reta aqui, ó. Porque quanto menor for a demanda, ó, maior a quantidade de produtos aqui, ó, vai sobrar no mercado. Então por isso que ela é decrescente. Já se for uma curva de oferta, ó, a oferta vai ser de acordo com o produto, ó. Quanto mais o preço do produto diminuir, ó, mais a quantidade de produtos vai ter que aumentar. Ou seja, muita gente vai comprar mais barato. Aqui tem a escassez de demanda, escassez de oferta. E uma coisa interessante que caiu no Enem, que eu trouxe uma questão para vocês, é saber o que é um ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é quando o preço ou o valor da oferta ele se iguala ao valor da demanda. É quando eles têm uma coisa em comum aqui, ó. A oferta ela é igual à demanda, ou seja, é quando os compradores, a quantidade de compradores vai ser igual ao número de vendedores, ou a quantidade de produtos disponíveis no mercado. Certo? Tem uma referenciazinha aqui, ó, quem quiser acessar o site, depois eu deixar esse slide, vocês podem acessar para ler isso com mais detalhes. Tem mais coisa lá porque é um site de economia, e aí vocês podem tirar suas dúvidas. Pronto, Ariane, então aqui eu dei a parte teórica. Se alguém não tiver nenhuma dúvida, a gente vai resolver as questões agora, certo? E aí a gente dá um intervalozinho, talvez para eles darem uma respirada, e a gente voltar com a parte de estatística. Deixa eu só ver aqui se alguém falou alguma coisa que eu não tinha visto aqui. Ok, José. Não, José, teve alguns meninos que teve problema de conexão, que saíram, né? Mas aí eu coloquei no grupo para eles ficarem tentando. Lembrando que quando o aluno é aceito na sala, que, por exemplo, a conexão sai, quando ele tenta voltar, ele não precisa mais pedir, por exemplo, não chega mais o pedido, ele entra automaticamente. Por isso que eu coloquei para eles verificar a questão da internet, que às vezes, se ele não está conseguindo entrar, possivelmente seja a internet. Beleza? Mas é aí, um tempinho para tomar água. Queria resolver logo as questões, porque são poucas, então dá para a gente fazer e dar o tempinho para eles. Ok, só lembrando, José, aquela questão lá do que eu falei, para não atrapalhar a sua explicação, eu vou deixar você não, mas responder. Dá para falar, é a segunda questão. É tranquilo. Não, então beleza, tranquilo. Beleza. Pode ficar à vontade. Então vamos lá, vamos resolver aqui as questões agora. É bem simples as questões, certo? Não trouxe nada de outro mundo não, para vocês não terem dificuldades. Só dar uma olhadinha aqui, porque aqui ele não está abrindo com a canetinha. Vou tentar de sair. Se eu consigo colocar a canetinha de novo aqui. Transações. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui e desenhar. Acho que não sei se dá para fazer pelo desenho. Vou tentar mais uma vez aqui, se não conseguir eu faço pelo desenho. Aí não tá pegando como eu queria. Deixa eu só abrir ele aqui de novo. Deixa eu fechar aqui. Pronto, deixa eu abrir ele aqui novamente.
Realmente não foi não. Não sei por que tá desse jeito, mas enfim. Fazendo a canetinha mesmo aqui. Pegando pra que a gente parou. Compra, pagamento, não, né? Esse aqui, 92, né? Slide. Pronto. Então vamos fazer aqui, ver se eu consigo fazer com a canetinha de desenho. Deixa eu ver qual dessas aqui. Canetinha amarela 0.5. Deixa eu ver se essa aqui tá boa. Tá meio apagada. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Pronto, então tá bom. Então é o seguinte, ó. Primeira questão do Enem. Os diretores de uma escola precisam construir um laboratório para o uso dos seus alunos. Então há duas possibilidades. Ó. Possibilidade 1 é fazer um laboratório do tipo A, com capacidade para 100 usuários, a um custo de R$180 mil. Ó. E os gastos de R$60 mil para manutenção. Então vai ter dois gastos interessantes aí. Já o modelo 2, que é o tipo B, com capacidade para 80 usuários, a um custo de R$120 mil e gastos com manutenção de R$16 mil por ano. Então também vai ter dois gastos aqui para eles. Considere que em qualquer caso o laboratório implantado será utilizado na totalidade de sua capacidade, ou seja, todo mundo vai ter que usufruir do laboratório. Então eu quero saber o seguinte, ó. A economia da escola na utilização de um laboratório do tipo B em função do tipo A, ou seja, vou escolher o tipo B para fazer o laboratório e não o tipo A. Vai ser de quanto? Só que vai ser o período de 4 anos. Ó. Então a gente vai ter que calcular isso para as duas situações, o tipo A e o tipo B, para 4 anos. Então vamos lá, o tipo A. O tipo A vai ser o seguinte. Deixa eu fazer aqui. Tipo A. O custo, né? Aqui vai ser R$180 mil. Que é o preço aqui, ó. Lembra esse mil aqui, que equivale a 3 zeros. Mais 4 vezes, porque é 4 anos, ó. E cada ano vai custar 60 mil, ó. Vai dar 60 mil aqui. Dividido por a quantidade de usuários, ó, que é 100. Quando eu fizer essa continha aqui, eu vou encontrar o valor de 4.200. Então esse é o custo por usuário do laboratório A. Já o laboratório B, eu vou também calcular esse custo. Ó. Então nesse caso aqui o custo vai ser quem? Vai ser R$120 mil, ó. 120 mil. Mais 4 anos vezes a taxa de manutenção, que agora vai ser 16 mil, ó. Sobre a quantidade de usuários, ó, que no caso aqui vai ser 80. Então quando eu fizer essa continha aqui, isso vai me dar o valor de 2.300. Só que ele não quer saber o valor dos laboratórios não, ele quer saber quanto é que eu vou economizar, ó, a economia da escola. Então vai ser o laboratório B menos o A. Então quanto é que eu vou economizar aqui se eu usar o B, ó? Então vai ser a diferença aqui, ó. Então vai ficar 4.200 menos 2.300, ó. 0, 0. 12 menos 3 vai dar 9. Vem pra cá, ó. 4 menos 3 vai dar 1, ó. Então, nesse caso aqui, vai me dar o valor de R$1.900. Só que a resposta, ó, ela tá um pouquinho diferente, ó. Ela tá com vírgula. Então, para eu colocar com vírgula e como 1.000 vale 3 zeros, ó, que é a resposta, eu vou dividir isso aqui por 100, ó. Por 1.000, aliás, né? Que 1.000 é 3 zeros. Então, eu vou cortar, ó, 0 com 0. 0 com 0, aí vai ficar 19 dividido por 10, vai ficar 1,9. Então agora sim eu tenho a resposta aqui, que é a letra B. 1,9 ou 1,9 mil reais. Certo? Então ainda aqui fique 1,9 mil reais. Então fecho com a letra B de bola. Certo? Então você calcula o custo para os dois e faz a diferença do maior pelo menor, e aí você tem justamente essa diferença aí. E depois faz uma manipulaçãozinha aqui para saber quanto foi a economia nesse caso aí. Pronto, Ariano, comenta aí sobre a questão 2. Fica à vontade. E aí, pessoal, agora quem vai assumir é o outro professor de matemática, Ariano. Beleza? Não, eu só vou... eu achei interessante... Comenta aí que eu vou tomar uma água. Ok. Eu achei interessante, pessoal, porque a questão 2, ela pega justamente uma parte da educação física, que é a parte de treinamento de condicionamento físico. Para entrar nessa parte de treinamento de
condicionamento físico, existem alguns equipamentos, inclusive, né, nós temos muito utilizado a questão do frequencímetro. Ariano, o que é isso, frequencímetro? Inclusive, eu já tive um, né, já tive a experiência de utilizar, até quando eu ia para a quadra, eu colocava, e só colocando como exemplo, alguns jogadores de futebol, vocês aí que são flamenguistas, são vascaínos, corintianos, são paulinos e etc., às vezes vocês estão assistindo o jogo e ao final o atleta tira a camisa e vocês veem aquela fita preta aqui no peito, no peitoral do atleta. Então, aquilo ali é um frequencímetro, é um medidor, né, de frequência cardíaca. Peraí, deixa eu só. No caso aí, agora eu não vou conseguir compartilhar na minha tela, mas quando for na nossa aula eu vou mostrar para vocês um frequencímetro, esse frequencímetro que é muito utilizado, que é a fita, mais a questão do relógio. E tira aí rapidinho aqui, só para compartilhar aqui com eles, para mostrar para eles rapidinho. Certo, fique tranquilo. Ok, valeu, Iago, obrigado. Então, pessoal, só para vocês verem, né, que é a questão, e as questões de Enem, né, Iago, ele pega justamente essas problemáticas, muitas coisas do nosso dia a dia, né? Então, não são coisas que aí é tirado do nada. Né? Então, aqui só passando para vocês rapidinho, para não atrapalhar a aula de José Iago, vou compartilhar aqui com vocês. Não sei se vocês já estão visualizando. É porque a ideia do Enem, ele traz sempre um contexto, né? Pega um contexto de uma situação e problematiza em cima de alguma área. Por exemplo, no caso aí foi a educação física com matemática. Isso, olha só, que aqui a gente tem um exemplo do frequencímetro, essa faixa aqui, que ela vai captar os batimentos e ela vai jogar para o relógio. Bom, é interessante porque essa acompanha. Ariane, mas eu vou ter o relógio para estar vendo essa parte dessa avaliação? Não. Os relógios ele vai fazer esses cálculos aqui, deixa eu só parar aqui, esses cálculos aí que tem na questão, que é justamente frequência cardíaca, nada mais que é uma contazinha aí de 220 menos a idade, tá ok? E a gente vai encontrar, né, um melhor rendimento no nosso treinamento, estando na faixa de treinamento de 65% a 80%, e se eu não me engano, 85% aí que está na questão. É isso? O relógio vai fazer essa medida e quando eu estou abaixo, ele vai apitar, que vai avisar que eu estou abaixo do meu treinamento. Quando eu estou acima, ele também vai soar, alarmar, né, avisando que eu também estou acima, fora do meu treinamento ideal, beleza? Então, só em análise de explicação, Iago, quando for semana que vem na minha aula de educação física, eu vou trazer um material mais aprofundado com relação a essa questão, beleza? E aí você pode assumir. Tranquilo. Eu acho que eu parei aqui. Substituiu aqui. Então é o seguinte, ó, a questão que envolve o contexto, né, de educação física é o seguinte, ó. Um ciclista amador de 61 anos de idade, então a idade dele já está dada aqui, ó, utilizou um monitor cardíaco para medir suas frequências. Frequências cardíacas em 4 diferentes tipos de trechos do percurso. Então aqui vou ter 4 trechos aqui, ó. Os resultados das frequências cardíacas máximas estão ao lado. Então aqui, ó. Então, se ele tiver leve no plano, ele vai ficar com essa frequência. Se ele apertar bem forte no plano, 120. Se for subir moderadamente, 130. E se for uma subida forte, 140. E aí é o seguinte, ó. Sabe-se que a faixa aeróbica ideal para o ganho de condicionamento físico é entre 65% e 85%, ó, da frequência cardíaca máxima, FC max, que por sua vez é dada pela seguinte fórmula. A frequência cardíaca máxima é igual a 220 menos a idade, ó. Então isso aqui já é um padrão dado que o Enem trouxe na questão. Em que a idade é dada em anos e a frequência máxima é dada em BPMs, ó, ou seja, batimentos por minuto.
os trechos do percurso no qual esse ciclista se mantém dentro da faixa, ou seja, ó, se ele está dentro de uma faixa, ele está entre dois extremos. Está entre 65% e 85%. Ó. E aí que eu preciso saber qual vai ser aí os trechos do percurso aí que ele tem para ter o ganho de condicionamento físico. Então, ele vai ter um trecho habitual. Então, se ele manter naquele trecho lá, ele vai conseguir manter o condicionamento físico dele. Então, nesse caso é o seguinte, ó. Primeiro tem que achar aqui essa frequência cardíaca máxima. Frequência cardíaca máxima nada mais é do que 220 menos a idade. A idade dele é quanto? 61. Ó. Então, nesse caso aqui, o valor ele vai dar 159. 159 é a frequência cardíaca máxima. Aí o que acontece? Eu tenho que achar agora um intervalo. Esse intervalo tem que ficar entre 65%, ó, ou seja, um valor de x aqui, ó, ele tem que ser maior ou igual a 65% do valor e menor ou igual que 85% do valor. Mas de onde eu vou tirar essas porcentagens? Ele diz aqui, ó, a porcentagem é dada em cima de quê? Da frequência cardíaca máxima. Então vou ter que calcular quanto é 65% de 159, ó. Deixa eu ajeitar isso aqui. Deixa eu dar um Ctrl V aqui. 159. E aqui, ó, 85% de 159. A gente viu anteriormente que para você calcular uma porcentagem de alguma coisa, é só transformar isso aqui na parte decimal. Ó. Então vai ficar 0,65 vezes 159. Tem que ser menor ou igual que x, que é menor ou igual que 85%, ó, é a mesma coisa de 0,85 vezes 159. Então, quando eu calcular isso aqui, ó, 0,65 vezes 159, isso vai dar 103,35. 103,35. Tem que ser maior ou igual que o valor que eu quero. Isso tem que ser menor ou igual que 0,85 vezes 159, isso vai me dar 135,15. Beleza, achei o intervalo que eu quero. Ó. Eu quero saber quais das frequências cardíacas estão nesse intervalo aqui, ó. E eu vou saber qual vai ser a resposta da questão agora. Então, ó, leve no plano é 90. 90 tá aqui dentro? Tá não, ó, porque tem que ser o quê? Maior que 103, ó. Então 90 cai fora. 120 tá? Tá, porque ele é maior que 103, ó, e menor que 135. Então isso aqui tá dentro do contexto. Já 130 tá no contexto, ó, porque ele consegue ser ainda menor que 135, ó. Já 140 ele não tá, ó, porque 140 ele é maior que 135. Tem que ficar entre 103 e 135. Então nesse caso aqui 140 não entra. Então nesse caso aqui, para que os trechos em que o ciclista se mantém dentro de uma faixa aeróbica ideal, ou seja, nem muito avançada nem muito devagar, para que ele consiga ganhar o condicionamento físico, vai ser aonde? Forte no plano, que foi 120, e subida moderada, ó, que foi 130. Então, nesse caso aqui, forte no plano, subida moderada, vai ser a letra D, ó. Forte no plano e subida moderada. Certo? Então, a Ariane mostrou pra mim lá no caderno, ele conseguiu achar os valores, ó. Só quero olhar só agora só pro quadro, para saber qual era os valores que estavam nesse intervalo aqui, ó. Lembre-se, ó, ele tem que estar entre duas coisas, ó. Primeira coisa e segunda coisa. Não posso pegar nem abaixo e nem acima. Certo? Então, basicamente, essa é a ideia da questão. Aqui eu tenho uma análise gráfica que eu trouxe para vocês. Eu quero que vocês analisem aí essa relação do imposto. Então, o quadro abaixo representa a relação entre o preço de um produto R e seu respectivo imposto devido. Então, nesse caso aqui, você vai ter o seguinte. Se o valor do produto for menor que R$5.000, ele é isento de imposto. Se ele tiver entre 5.000 e 10.000, ele vai pagar 10% do que passar de 5.000, ó, que vai ser o valor R menos 5.000. Já se ele tiver entre 10.000 e 15.000, ó, ele vai pagar os R$500, que é fixo, mais 30% do valor que passou de 10.000. Então, essa é a leitura. Eu quero saber qual desses gráficos aqui, ó, ele vai me representar essa parte. Então, o caso é o seguinte, se eu tenho um valor até 5.000, eu não pago nada, sou isento. Se ela é isento, o imposto aqui é zero. Então, onde é que tem zero aqui nessas questões? Tem aqui, ó, esse trechinho aqui, ó, é zero,
Esse trechinho aqui até 5.000 é zero. Esse aqui também é zero. Já aqui não tem, ó. Então já descarta esse aqui, porque não tem o trecho zero. E aqui também não tem o trecho zero. Esse pedacinho aqui não existe, ó. Então posso descartar também a letra C. Então eu fiquei já de cara com a letra A, B e D. Só que é o seguinte, como aqui a função ela é contínua, ó, de 5.000, depois para 10.000, para 15.000, essa aqui tem uns saltos, ó. Olha os pulos que ele dá. Então também não posso colocar essa questão aqui como resposta, porque tem que ser contínua. Então ou vai ser a letra A ou a letra B. E você percebe agora que o aumento do imposto aqui, ó, para até 10.000 é um certo acréscimo. Já se for maior que 10.000, ó, além do acréscimo vai ter um adicional. Então vocês percebem que aqui o imposto vai ser maior que aqui, ó. Aqui o imposto vai ser menor e aqui o imposto vai ser maior. Então nesse caso, nessa linhazinha aqui, ó, que ela está seguida, ele está dizendo que o imposto de 5 a 10, ó, é igual de 10 a 15, ó. Ou seja, a linha reta, ó. Isso é inverdade, isso é falso, porque um tem que ser menor que maior. Então não posso marcar a letra B. Então a resposta correta seria a letra A, essa daqui, ó, porque o imposto aqui vai ser de um certo valor e aqui vai ser maior, ó. Então a clividade aqui, ó, é como se tivesse um ângulo aqui, ó. Tem um ângulo aqui alfa e aqui outro ângulo alfa. Alfa linha e alfa duas linhas. E eu estou dizendo que alfa linha ele é menor que alfa duas linhas, ou seja, o imposto depois é maior que o imposto antes. Então fecharei aqui na letra A. Aqui também é um outro gráfico de análise. Então aqui, ó, a receita R de uma empresa ao final de um mês é o dinheiro captado com a venda de mercadorias ou com a prestação de serviços nesse mês. E a despesa é todo o dinheiro utilizado para pagamento de salários, conta de água e luz, impostos, entre outros. Então aqui eu estou especificando o que é uma receita, é tudo que ele ganha, e despesa é tudo que ele paga. Então o lucro mensal obtido é sempre a diferença entre receita e despesa. Ó. Isso é lá da economia. O lucro mensal L é quem? É a receita menos a despesa. Então é o quanto você ganha menos o que você gasta. Se você tiver um saldo positivo é porque naquele mês você gastou menos. Se você tiver um saldo negativo é porque você teve um prejuízo em alguma coisa. Então, ó, o gráfico apresenta as receitas e despesas em milhão de reais de uma empresa ao final dos 5 primeiros meses de um dado ano. Então tá aqui o gráfico. A receita é essa linha mais escura e a tracejada é a despesa. Então, a previsão para os próximos meses é que o lucro mensal não seja inferior ao maior lucro obtido até o mês de maio. Então, ó, ele fala que a previsão dos próximos meses é que o lucro mensal não seja inferior ao maior lucro obtido até o mês de maio. Então, o lucro que teve aqui, ó, foi o lucro máximo. Ele nunca vai ser maior do que outra coisa, um lucro qualquer. Então, isso é o que a questão está dizendo. Uma coisa qualquer. Então, o que é que eu tenho que analisar aqui, ó? Nessas condições, o lucro mensal para os próximos meses deve ser maior ou igual ao de que mês? Então, qual foi o mês aqui que teve maior lucro? Vamos lá, no mês de janeiro, você vê que teve aqui, ó, só teve uma parcela de lucro, ó, que faz a diferença de 5 menos 10, ó. Então, foi 5. Já que no mês de fevereiro, ó, teve outra parcela aqui, ó, só que agora foi de menos 20, ó, a 10, ó. Então, aqui eu tenho 10. Já aqui em março, ó, só tem uma plataformazinha, ó. Então vai ser 5. 15 menos 10, 5. Aqui também, ó, em abril, 20 menos 15, também foi 5, ó. E aqui em maio, foi esse pedacinho aqui em cima, ó. Foi 28 menos 5, dá 3, ó. Então, qual vai ser o mês que teve maior lucro? Foi o mês de fevereiro, ó. Porque o intervalo entre a despesa e a receita aqui, ó, ele foi maior. Então, a gente fecha com a letra B de bola. Certo? Então é uma questão também de lógica. Você tem que ler a questão, entender a questão e depois obter esses dados do gráfico. A questão 5, acho que é a última questão, se eu não me engano. Não, a gente tem mais uma. A questão 5 é uma questão em que você vai relacionar uma taxa de variação. Então, de cara, eu vou dizer para vocês que uma taxa de variação, uma variação percentual, vai ser sempre o seguinte, ó. Vai ser um valor final menos um valor inicial dividido pelo valor inicial, certo? Então, basicamente, isso aqui é o que a gente chama de taxa percentual. Taxa percentual é a variação entre dois extremos. Taxa percentual. E aqui a questão diz o seguinte, ó. A despesa, ou seja, a depressão caracteriza-se por um desequilíbrio na química cerebral. Os neurônios de um deprimido
não responde bem aos estímulos dos neurotransmissores. Então isso aqui é lá da biologia. Os remédios que combatem a depressão têm o objetivo de restabelecer a química cerebral. Com o aumento gradativo de casos de depressão, a venda desse medicamento está em crescente evolução, conforme mostra o gráfico. Então aqui está dizendo, ó, o volume de vendas, ó, que é o eixo do Y aqui, ó, e o eixo do X é os anos de venda que ele está tendo. Ó. Então em 2005 vendeu 236 milhões, 2006 294 milhões, e assim até 2009, ó, que foi mais de meio milhão, mais de 519 milhões de vendas. E a pergunta é, ó, no período de 2005 a 2009, ó, qual foi o aumento percentual no volume de vendas? Então de 2005, ó, até 2009, de quanto foi esse aumento? Aí você vai observar o seguinte, lembre-se lá, como eu estou querendo calcular uma variação percentual, vou precisar de dois valores, ó. O valor inicial que eu estou partindo e o valor final que eu estou chegando, ó. E eu aplico essa formulazinha aqui, ó. Então a variação percentual que ele quer de aumento vai ser quem? Vai ser o valor final, ó, lembre-se, valor final 519,2 menos 236 sobre 236. Então é uma continha mais lógica aqui, ó, só vocês fazerem a diferençazinha e dividir pelo inicial. Então quando eu fizer 519,2 menos 236 vai dar 283,2 sobre 236. Então quando você dividir isso aqui tudo, ó, isso vai me dar 1,2. Eita, professor, mas não tem esse valor aqui no resultado. Mas você observa o seguinte, ó, como ele quer uma taxa percentual, isso aqui é dado em porcentagem. Só que para dar em porcentagem, lembra lá daquela regrinha? Quando eu tiver na parte decimal, para a porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100. Então vai ficar 1,2 vezes 100. Ó. Isso aqui vai me dar 120. No caso, 120%. Ó. No caso, fecharia com a letra C. Ó. Mas veja bem, como é lógico, né? Se eu pegar 236, ó, que foi o valor que eu parti, e se eu somar mais 236, isso vai me dar quanto? 6 com 6 dá 12, 3 com 3 dá 6, com mais 1 dá 7, e 2 mais 2 dá 4. Ó. Então, eu tô com, vamos supor, 50%, aqui eu tô com mais 100%. Ó. E aqui eu já ainda cheguei em 472, ó. Então, ainda falta um bocadinho, ó, para chegar em 519. Então, foi mais do que 100% de aumento. Certo? Então, aqui se for 100% de aumento, eu teria o valor de 472. Como foi mais do que isso, ó, foi 120%, porque agora ele passou de 472 e chegou em 519,2. Ainda houve uma pequena aumento aí. Certo? Então fecharia com a letra C de casa. E a última aqui foi o que eu falei para vocês, ó, que as curvas de oferta e demanda de um produto representa as quantidades que os vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Lembra lá, a lei da oferta e da demanda. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas, ó. São funções. Cada função é uma reta. Suponha que as quantidades de oferta e demanda de um certo produto sejam determinadas pelas seguintes equações. Então, a quantidade de oferta aqui, ó, é igual a menos 20 mais 4P, e a quantidade de demanda é 46 menos 2P. São duas equações, ó, em que Q0 é a quantidade de oferta e QD é a quantidade de demanda e P é o preço do produto. Então está descrito aqui embaixo a descrição de cada equaçãozinha. Então, a partir dessas equações de oferta e demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio, ó, que eu falei para vocês, ó, de mercado. É quando o Q0 se iguala ao QD, ó. Ou seja, a quantidade de pessoas que está ofertando é igual à quantidade de pessoas que está querendo comprar. Então, nesse caso, eles se igualam. Se eles igualam, vai ser igualdade. Então, eu quero saber qual é o preço de equilíbrio. Então, quem é Q0? Q0 é menos 20, ó, mais 4P. E QD vai ser 46 menos 2P. Aí, nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver a equação. Então, vai ficar 4P aqui, ó. Quando eu pular esse 2P para cá, vai ficar mais 2P. E aqui vai ficar 46, ó. Como tá menos 20, quando pular, mais 20, ó. Então, 4P mais 2P vai dar 6P. 6P vai ser igual a 46 mais 20 vai dar 66. Ó. Então, P vai ser igual a 66 dividido por 6. Ó. Então, P vai ser igual a 66 dividido por 6 vai dar 11. Ó. Então, o preço de equilíbrio vai ser 11. Então, a gente fecha com a letra
B. Lembre-se, lei da demanda e da oferta. Aqui é o preço de equilíbrio. Preço de equilíbrio é quando o preço da oferta é igual ao preço da procura. Preço de equilíbrio. Certo? Então a gente fecha aqui com preço de equilíbrio. Lá no slide, aqui no slide vai ter explicando isso detalhadamente para vocês depois. Pronto, Ariane. Fechamos a primeira parte. A parte de matemática financeira. E aí, posso continuar ou dar uma pausazinha? Acho que a Ariane dormiu. Ariane? Porque eu não, Iago, eu falando aqui um microfone. Eu acostumado aqui, pessoal, eu só gosto de estar com o microfone e câmera ligada. Eu acho que vocês ainda estão me vendo, visualizar agora. Aparecer agora. Beleza, Iago, tranquilo. Fica aí a questão de dar um reforço na parte quarta-feira na minha aula, trazer um pouquinho sobre o frequencímetro, que eu achei bem interessante essa questão. Lembrando, eu não falei para vocês, alguns frequencímetros eles calculam a zona alvo de treinamento automaticamente. Outros não, tem que fazer esse cálculozinho aí que a gente viu, né, pegando os dados da questão, que esse dado aí, vamos dizer assim, essa fórmula aí, ela é fixa. Né, frequência cardíaca máxima é igual a 220 metros a idade. Ele repassa pro menino, né? ou tu é que Beleza, tá então passando trazer um já pouquinho direto pro abordar menino? no Não, ele que passa. nosso conteúdo. Iago, contemplado? Contemplado a parte financeira, né? Estatística, será que dará tempo? Estatística. Poderia fazer um segundo tempo, um segundo momento, que aí vai Ou você então, acha que para dá não atrapalhar suas aulas, eu posso gravar a parte de estatística e mando para você. Não, rapaz, é bom a sua presença. O que é que você acha? Dá para contemplar nesse período aí? A gente tem o quê? 20 minutos. É porque a estatística é mais teoria. Eu ia apresentar as grandezas lá. Tem algumas coisas para eles lerem depois, mas aí eu vou deixar para eles lerem com calma. Ok, então vamos fechar. Vamos fechar aí. Vamos lá. Deixa eu ver se agora voltou a funcionar o que eu queria. Não, ainda não voltou não. Deixa assim. Então a parte de estatística, ó, eu vou apresentar os conceitos para vocês. É quando vocês falam em gráficos e análises. Você vai ter que analisar um gráfico e ter uma conclusão a respeito dele. Aqui tem as partes interessantes, o que é uma pesquisa estatística, que eu vou analisar e coletar os dados. Quais são as representações que eu tenho. Aí vem os tipos de gráficos. Ó. Você pode ter infinitos gráficos aí. Como é que eu faço uma pesquisa estatística? Primeiro eu tenho que escolher uma amostra. Lembre-se, uma amostra é um pedaço de uma população. A população é o conjunto completo de uma determinada região. Quando eu não consigo consultar todo mundo para fazer essa pesquisa, eu pego apenas um pedaço de pessoas. Geralmente acontece isso nas eleições. Se o município tem 100 mil habitantes, não tem como fazer uma pesquisa entre os 100 mil, porque o tempo é curto. Então eu vou pegar uma amostra lá de 2 mil pessoas, 3 mil pessoas e fazer essa análise de dados. Depois eu vou coletar e organizar os dados, que vai ser as informações. E depois eu faço um resumo num gráfico, numa tabela, para ficar mais fácil de visualizar. E a partir dali eu vou interpretar os resultados, que é a coisa chamada de análise de dados. Certo? Então, basicamente, aqui a gente tem os termos de estatística, ó, deixar para vocês analisarem depois: população, amostra, indivíduo, objeto e variável. Temos os tipos de variável aqui, ó, que é a qualitativa e a quantitativa. Então, por exemplo, se a qualitativa for um nome, por exemplo, sexo ou esporte, é nominal. Se for um grau de escolaridade, é ordinal, porque existe uma ordem entre eles. Se for uma contagem, por exemplo, número de irmãos que a pessoa tem, pode ser discreto. Ou quando tem muitos valores acoplados, por exemplo, como altura, peso, temperatura, a gente usa uma variável contínua. Certo? Então é só mais conceito mais básico de variáveis. Já aqui a parte de frequência, ó, tem a frequência absoluta e a frequência relativa. A absoluta é quando você consegue contar quantos elementos tem dentro de um determinado conjunto. Já a relativa é a porcentagem que você dá em cima daquele conjunto. E a acumulada é a soma da frequência absoluta ou da frequência relativa. Então eu tinha feito um exemplo aqui, ó, de nacionalidade. Vamos supor que um conjunto de 10 pessoas, 6 são brasileiros, 3 são espanhóis e 1 é argentino. Então nesse caso aqui, ó, o que foi que eu fiz? Eu organizei aqui a frequência absoluta, porque eu contei quantos elementos tinha, e a soma tem que dar 10, que é o total geral.
E a frequência relativa, ó, é em forma de porcentagem. Eu vou dividir o valor da frequência pelo total. Ó. 6 por 10 dá 0,6, ó. É 60%. Ou seja, 60% dos que estavam lá na pesquisa eram brasileiros. Espanhol, 3 dividido por 10 dá 30. Ó. Então 30 são espanhóis. E 10% apenas, ó, que é o complemento, é a gente que você tem uma pessoa. Uma de 10 é 10%. E observe que a frequência relativa, ó, a soma tem que dar 100%. Ó. 60 com mais 30 dá 90, com mais 10 dá 100. E a acumulada você pode somar. Ó. 60 com mais 30 dá 90, 90 com mais 10 dá 100. Ó. Certo? Então basicamente o Enem pode cobrar a frequência absoluta ou frequência relativa. A absoluta, novamente, é o que eu consigo contar. Já a relativa é o que eu tenho uma porcentagem. Aqui tem os gráficos, para depois dar uma analisada. Tem um gráfico de pontos e linhas, que ele mostra o crescimento ou decrescimento de uma determinada variável. Tem o gráfico de barras, em que você tem a altura ou a largura da linha, como sendo a quantidade, a frequência absoluta. E nesse caso, eu posso usar qualquer uma das frequências para montar. Você vai ter as categorias embaixo, ou de lado, vai depender da formatação. E tem o gráfico de pizza ou setores, ó, que é aquele que você imagina que é uma pizza, que você está fatiando e depois vai preencher. E nesse caso aqui eu só vou usar a frequência relativa, que é em termos de porcentagem. Se for 50% de uma coisa, eu vou dividir no meio. Se for 25%, eu divido no meio e divido mais no meio ainda. Aí cada partezinha vai ser 25%. Então, usa também uma certa porcentagem. Aqui tem uns gráficos especiais que vocês podem olhar com calma depois, que é a parte do histograma, que não importa vocês entenderem esse conceito. E como é que eu faço isso? Então, o histograma é que eu fosse um gráfico de barras, vertical. E aí vocês podem colocar os intervalos de classes. Por exemplo, temperatura. Se você for somar todas as temperaturas de uma cidade, por exemplo, isso vai dar um gráfico muito grande. Então você pode agrupar em classes. Por exemplo, se a temperatura variou de 20 a 25, eu posso colocar uma classe e somar todos os valores ali dentro. Então por isso que aqui é mais juntinho. Ele é um gráfico condensado. O gráfico de barra normal, ele é separado. Existe um espaço entre um e outro. Já o histograma não tem esse espaço. E aí você pode pegar o ponto médio de cada retângulozinho desse aqui, ó, e fazer uma linha vermelha. Ó. Isso aqui é chamado de polígono do histograma. Certo? Então nesse caso aí você tem a ideia de usar os polígonos. É uma parte mais da geometria. E os pictogramas são os gráficos animados, ó, como por exemplo o preço de um veículo. Ó. Ele colocou o veículo aqui e ele colocou umas cozinhas para diferenciar de onde vem o preço. Ó. O vermelho é o imposto e o verde é a margem de lucro. Ó. E o cinzento aqui, ó, é o custo de produção e distribuição. Então, se você coloca uma animação em um gráfico para dar uma certa visibilidade melhor, isso é chamado de pictogramas. Aqui, por exemplo, é um lápis, ó, desenhando as linhas, ó, que é um panorama do Enem. Então, isso é um pictograma também. E aqui, o que vai importar para vocês, ó, são as medidas de estatística. Eu vou mostrar para vocês os exemplos, só que aqui eu vou deixar o resuminho para vocês entenderem depois. A gente vai ter média aritmética ponderada, que tem a história dos pesos, e a moda e a mediana. Certo? Então estou explicando aqui cada um passo e vou fazer um exemplo para vocês agora. Então, ó, por exemplo, imagine esse conjunto. 2, 4, 7, 7, 5, 3, 2, 4, 9, 7. E aí eu quero saber qual é a média aritmética. Ou seja, eu vou ter que somar todo mundo, ó. Somo todos eles e divido pela quantidade. Então vou somar 2, mais 4, mais 7, mais 7, mais 5, mais 3, mais 2, mais 4, mais 9, mais 7. E aí eu vou dividir por 10, ó, porque são 10 elementos que eu tenho. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então quando eu somar aqui em cima vai dar 50, ó. 50 dividido por 2 vai dar 5. Então essa é a média aritmética. Ou então eu posso fazer ela agrupada. Ó. Quantas vezes o número 2 aparece? 2 vezes. Ó. O número 4 também aparece 2 vezes. O 7, 3 vezes. Ó. Aí eu vou fazer 2 vezes 2, mais 4 vezes 2, 7 vezes 3. 5 só aparece uma vez. Ó. Então 5 vezes 1. 3 só aparece uma vez. Ó. 3 vezes 1 e 9 apenas uma vez. Para dar o mesmo resultado. Ou seja, a diferença daqui para cá é porque eu organizei uma multiplicação. Ó. Aqui a gente só tinha uma soma. Já a moda, ele é o termo que mais se repete no conjunto. Então, nesse caso aqui, eu vou ver qual é o elemento que está mais se repetindo. Nesse caso aqui é o número 7. Ó. Nesse caso, só tem uma moda, que é unimodal. Se fosse duas modas, era bimodal. Como aqui só tem uma, eu vou ter a moda igual a 7. E a mediana é interessante, porque a mediana vai dividir o rol. O rol é o seguinte. Você tem um conjunto de dados. Se eles não estiverem ordenados, é apenas um conjunto de dados. Na hora que eu organizo eles, seja crescente ou decrescente, eles viram uma coisa chamada de rol. E aí a mediana tem dois casos. O caso em que o tamanho do rol ele é ímpar e o tamanho do rol ele é par. Nesse caso aqui da mediana, ó, que eu chamei aqui de caso 1, eu tenho um elemento, 2, 3, 4, 5. Então se eu tenho 5 elementos, a primeira coisa que eu tenho para achar a mediana é ordenar eles, seja crescente ou decrescente.
E muita gente erra isso no Enem porque não organiza. Então, a gente organiza eles em ordem crescente. E aí você vê que o termo central, como é que eu acho esse termo central? Você vai usar uma formulazinha, que é n mais 1 sobre 2. Quem é n? É a quantidade de elementos que eu tenho. Se eu tenho 5, 5 mais 1 dá 6, por 2 dá 3. Então, quem é o terceiro elemento? Primeiro, segundo, terceiro. É o 6. Então, a média nesse caso aqui é 6. Por quê? Porque está no centro e ele está dividindo 50% à direita. Eu tenho 2 elementos à direita e 2 elementos à esquerda. Então, ele está equilibrando o intervalo. Então, nesse caso aqui, a mediana vai ser 6. Se o rol ele for par, aí eu tenho que fazer outro cálculozinho. Eu tenho que achar quem é o meu índice aqui. Esse índice é para saber qual a posição que eu vou pegar. Como eu tenho 6, 6 dividido por 2 vai dar 3. Só que se eu pegar o 3 aqui, vai ficar 2 para a esquerda e vai ficar 3 para a direita. Então eu tenho que pegar o próximo dele. Tem que pegar os dois centrais para calcular a média aritmética. Quando eu pego o 5 e o 6 aqui, para achar essa mediana, vou ficar com 2 à direita e 2 à esquerda. Aí agora sim eu estou equilibrando o rol. Então eu vou somar 5 com mais 6 dá 11, dividido por 2 vai dar 5,5. Então 5,5 vai ser um número imaginário que vai ter aqui no meio, que vai dividir o rol em 50% à direita e 50% à esquerda. Certo? Então, olha, analise bem os casos. O caso em que o rol é par e que o rol é ímpar. E aqui a média ponderada. A média ponderada ela é diferente da aritmética, porque aqui vai ter uma história de pesos. Se numa questão da Enem vem a palavra pesos, aí você tem que analisar isso com calma. Então, por exemplo, numa classe, 4 alunos tiraram nota 6, 5 alunos tiraram nota 8 e apenas um aluno tirou nota 9. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Quem são os pesos aí? Os pesos vai ser a quantidade de alunos, porque é como se fosse as repetições de notas. Se 4 alunos tiraram nota 6, vai ter 6, 6, 6 e 6. Se um aluno tirou nota 9, vai ter apenas um 9. Se 5 alunos tiraram nota 8, vai ter 8, 8, 8, 8 e 8. Então, nesse caso aqui, você vai ter que organizar isso com uma média ponderada. Como é que eu calculo isso? Eu vou pegar a nota, vezes o seu peso, 6 vezes 4 está aqui, 8 vezes 5 está aqui, e 9 vezes 1 está aqui. E eu não vou dividir pela quantidade de notas, que tem 3. Vou dividir pela quantidade de alunos, que é os pesos, é a soma dos pesos. 4 com 5 dá 9, com mais 1 dá 10. Ou seja, eu não vou olhar para isso aqui, não é dividir por 3. Vai dividir por 10 porque é os pesos que eu tenho para cada nota. Então, fazendo esse cálculo aqui, bem simplesinho, 24 mais 40 mais 9, vai dar 73, dividido por 10 vai dar 7,3, que é a média da turma. E temos duas coisas interessantes, que é as medidas de dispersão, que é a variância e o desvio padrão. Nesse caso aí, a variância ela não é usada muito no Enem, mas o desvio padrão é. Porque o desvio padrão ele é a raiz quadrada da variância. A variância pode ser chamada de sigma quadrado. Isso aqui é uma letra grega chamada sigma. Pode vir S quadrado ou V quadrado. Então são três variações. Sigma quadrado, V quadrado ou S quadrado. Qualquer um desses três quer dizer variância. E aqui é um exemplo para calcular os dois. Para calcular a variância das notas de André e de Bruno, com essas notas aqui. Primeira coisa, você vai ter que calcular a média dos dois. Se eu calcular a média, vai dar a mesma coisa. 7, 7. Apesar das notas serem diferentes, a média vai ser a mesma coisa no final das contas. Então a média não é representativa. Então, para calcular a mediana, primeiro, eu tenho que achar essa média, que foi 7, e vou subtrair da nota pela média. 7 menos 7 dá 0, 10 menos 7 dá 3, 6 menos 7 dá menos 1, e 8 menos 7 dá 1, 4 menos 7 dá menos 3. Como a gente não quer ter uma variância negativa, porque a gente vai ter que calcular uma raiz quadrada, e aí a gente vai ter que levar tudo isso ao quadrado. 0 ao quadrado dá 0, 3 ao quadrado dá 9, menos 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1, e menos 3 elevado ao quadrado dá 9. Porque aqui a soma tem que dar 0. Se a soma dá 0, não tem como calcular nada. Então, como ele fica positivo todos aqui, fica mais fácil calcular as coisas. Aí, nesse caso, eu faço a média aritmética. 0, que foi o resultado aqui, 0, mais 9, mais 1, mais 1 e mais 9. E aí eu tenho aqui, eu divido por 5, porque são 5 termos, vai ser 4. Então, nesse caso aqui, a variância vai ser a raiz quadrada de 4. Então, a variância deu 4, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 4, vai ser 2. Por isso que lá tem aquela raizinha para achar. Então, a variância é 4, a raiz quadrada é 2. Vou fazer a mesma coisa para André também aqui, as notas, subtrair, levar ao quadrado e achar a média dele. No caso de Bruno aqui, eu vou ter 0,5 e a raiz quadrada de 0,5 dá 0,71. Aí agora eu vou comparar os dois. Quem é que vai merecer um prêmio, por exemplo, de melhor desempenho escolar? Vai ser André ou vai ser Bruna? A variância ela também não é relativa, porque a gente não está usando a diferença dos termos. O que vai definir se isso vai ser bom ou ruim vai ser o desvio padrão. Quanto mais próximo de zero der o desvio padrão,
melhor a minha amostra. Ou seja, melhor os meus resultados. Então, nesse caso aqui, quem está mais próximo de zero? É o desvio padrão igual a 2, ou o desvio padrão igual a 0. Você vai ver que isso aqui, 0,71, está mais próximo de 0 do que 2. Então, Bruna teve o melhor desempenho, porque o desvio padrão é mais próximo de 0. Então, tá explicadinho isso aqui para vocês, ó, que quanto mais próximo de 0 for o desvio padrão, mais relevante ele é. Então, nesse caso aí, vai ser usado em algumas questões. E agora vamos fazer as questõezinhas para a gente encerrar a parte de estatística. Creio que talvez não dê tempo de fazer todas, mas eu pelo menos vou explicar para vocês o contexto de cada uma delas. Então, a primeira é o seguinte, ó. O quadro apresenta o número de terremotos de magnitude maior ou igual a 7. Na escala Richter, ocorridos no planeta dos anos 2000 a 2011. Então, vou ter o ano aqui em cima, ó, e aqui embaixo eu vou ter o terremoto. Um pesquisador acredita que a mediana, olha só, a mediana representa bem o número anual típico de terremotos em um período. Então, segundo esse pesquisador, o número atual de terremotos vai ser quanto? Então, eu tenho que achar a mediana aqui desse intervalo. Vou calcular em cima de quem? Como ele quer dos terremotos, ó. Então, vou ter que calcular em cima dos valores de terremotos aqui, ó. Então, se eu quero uma mediana, o primeiro passo que eu tenho o quê? É ordenar esses valores, ó. Então, quando você ordenar, vai ficar 11, 11, 12. Vou pegar esses valores aqui, ó, e vou ordenar eles de forma crescente. Vai ficar 15, 15, 16, 16, 17, 18, 20 e 24. Depois que eu ordenei, eu vou calcular o seguinte, ó. Qual o tamanho do rol? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 é par. Se ele é par, eu tenho que achar a média dos centrais. Quem são os centrais? Vamos lá. Boto uma à esquerda, uma à direita. 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 Então eu achei os dois centrais aqui, ó. Então eu vou ter que pegar 15 mais 16 e dividir por 2, ó. Então isso aqui vai dar 31 dividido por 2. Então nesse caso vai dar 15,5. Então, a mediana desse intervalo vai ser justamente 15,5. Então, fecharia na letra C. Cuidado, se você for direto na tabela aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar aqui, ó. Aí você vai dizer, professor, é fácil. 11 mais 1 dá 22 por 2 dá 11. Marcaria a letra A, ó. Mas não é isso. Lembre-se de ordenar. Quando você ordena, você dá um equilíbrio ao intervalo. A primeira coisa que você tem que fazer, falou em mediana, é ordenar os valores. Se eu não ordenar, eu não estou fazendo nada que preste. Questão 8 é de um gráfico, e o gráfico diz o seguinte, ó. Uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola, coletando suas idades, e organizou os dados de um gráfico. Então aqui você tem um gráfico de quê que a gente viu? É um gráfico de barras. No caso, um gráfico vertical, em que a altura é a frequência absoluta. E aqui no eixo são as categorias. Ó. Então, o que ele está dizendo? Ó, que nessa escola, 6 alunos têm idade 9, 9 alunos têm idade 18 e 12 alunos têm idade 27. Ó. Então, quer saber qual é a média das idades. Ó. Olha como é simples essa questão. Então, a média das idades, a gente vai ver o seguinte. Ó. Nesse caso, vai ser o quê? A média ponderada. Lembre-se, por que a média ponderada? Porque eu não vou dividir pela quantidade de idades, ó, e sim pela quantidade de alunos. Então, nesse caso, vai ficar 12 vezes 18, ó, mais 9 vezes 27, ó, mais 6 vezes 9. Ó. E vou dividir por quanto isso aqui? Pela soma dos pesos. Quem vai ser os pesos? Vai ser a frequência. Por quê? Porque eu vou ter que contar isso aqui, ó. Então, tudo que eu conto, ele vira peso. Vai ficar 12, mais 9, mais 6. Aí, nesse caso aqui, eu vou ter que fazer essa continha, ó. 12 vezes 18. Isso vai me dar 216, ó. 27 vezes 9. Vai ficar 243, ó. E 9 vezes 6 vai dar 54. Dividido tudo isso aqui por 27. Então, somando isso aqui em cima, dá 513 sobre 27.
Quando eu dividir isso aqui, eu vou encontrar o valor 19. Então, nesse caso aqui, a média das idades vai ser 19. Ó. Então, seria a letra D de dado. Já aqui, é uma questão que eu vou fazer um exemplo, só de uma, para não ficar muito extenso. E aí vocês fazem os demais como exercício. Então, é o seguinte, ó. Uma rede de hamburgueria tem 3 franquias em cidades distintas. Ó. Então, tem 3 franquias aqui. Visando incluir um novo tipo de lanche no cardápio, o gerente de marketing da rede sugeriu que fossem colocados à venda 5 novos tipos de lanche. Ó. Então, vou ter 5 tipos de lanche aqui. Em edições especiais. Os lanches foram oferecidos pelo mesmo período de tempo em todos os franqueados. O tipo que apresentasse a maior média, olha só, maior média por franquia, seria incluído definitivamente no cardápio. Terminado o período de experiência, a gerência recebeu um relatório descrevendo as quantidades vendidas em unidades de cada um dos 5 tipos de lanche nas 3 franquias. E a pergunta é, ó, com base nessas informações, a gerência decidiu incluir qual tipo de lanche? Lembre-se, o lanche que vai ser incluído vai ser aquele que tiver maior média aritmética. Então, para fazer a média aritmética aqui, ó, você vai ter que somar. Por exemplo, somou o lanche 1. Vou fazer aqui, lanche 1. Vai ser 415 mais 415, ó, mais 415. Então, nesse caso aqui, eu vou dividir isso aqui por quanto? Por 3, porque é a média aritmética. Então, vou ter que somar isso aqui, ó. Estou somando na coluna, ó. Primeiro lanche, lanche 1, eu tenho que somar isso aqui tudo e dividir por 3. Então, vai dar 415 aqui o resultado. O lanche 2, eu vou ter que somar isso aqui tudo, ó. Se eu somar isso aqui tudo, já vou dizer o valor aqui, vai dar 1.230. Vocês podem fazer com mais detalhes depois. Dividido por 3 vai dar 410. O lanche 3, é somar isso aqui, ó. Vai dar 1.220. 1.220 sobre 3, ó. Isso vai ser o valor de 406. O lanche 4 vai ser a soma disso aqui tudo, ó. Vai ser igual a 1.233 sobre 3. Ó. Isso vai me dar o valor de 411. E o lanche 5, vou ter que somar isso aqui tudo, ó. Então, nesse caso aqui vai ficar 1.280 dividido por 3. Esse aqui, no final das contas, vai dar 426. Como ele quer que o lanche tenha a maior média, você vai comparar esses valores aqui, ó. Qual deles é maior? Então você vai ver que o maior aqui é do lanche 5, ó, que é 426, que ele é maior que os outros 4 lanches. Ó. Então o lanche que vai ser incluído no cardápio vai ser o lanche 5. Certo? Aqui, uma questão de análise, não tem conta. Vocês observam o seguinte. O procedimento de perca rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 kg, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens. Então vou ter 3 pesagens aqui, ó. A primeira parte daqui é as 3 pesagens. No início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deve ocorrer entre o atleta mais regular, ó. Então vai ter o mais regular contra o menos regular. Quanto ao número de pesos, ó. Quanto aos pesos que cada um fez, né? As informações com base nas pesagens estão no quadro. Então aqui tem um atleta 1, 2, 3 e 4. Ó. Tem as pesagens que eles fizeram e tem 3 medidas estatísticas. Ó. Tem a média dos pesos, aqui. Tem a mediana e tem o desvio padrão. Aí a pergunta é, ó, após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na luta principal, ou na primeira luta. Então qual vai ser esses atletas? Ó? Eu sei que um vai ser o mais regular e o outro vai ser o menos regular. E a ideia é o seguinte, ó, a média a gente viu que ela não é representativa. Ó. Por quê? Porque conjuntos diferentes de dados podem ter o mesmo resultado final. Então a gente não usa a média para fazer essa comparação. A mediana também não é usada por quê? Porque a mediana é apenas um ponto de equilíbrio de um rol. É só para saber qual é o termo central. Mas eu perco toda a informação do que está ao redor daquele termo central. Então não posso usar. A gente vai usar apenas o que? O desvio padrão. Primeiro, porque é a única unidade que vai ter disponível para a gente agora. Que a gente eliminou 2. Só vai ter ela. E quando a gente fala uma coisa regular, aqui ó, quer ver? Cadê a primeira luta entre o atleta mais regular? Ó, o atleta mais regular e o menos regular.
falou em regularidade, você vai usar o desvio padrão. E a gente viu o seguinte, ó, quanto mais próximo o desvio padrão for de zero, mais regular é o elemento. Quanto mais o desvio padrão for diferente de zero, mais distante de zero, menos regular é o conjunto ou o elemento. Então, nesse caso aqui, ó, o mais regular é o que está mais próximo de zero. Então, o que está mais próximo de zero aqui desses valores? Ó? Você vai ver que o mais próximo de zero aqui, ó, ou o menor que tem, é o do atleta 3, ó, que é 4,08. Então, o mais regular é o atleta 3. Vez quem? O menos regular. O menos regular é o que está mais distante de zero. Ou seja, é o maior valor que tem aqui nessa tabelinha. Ó. Então, vai ser 8,42, 49. Que vai ser o atleta 2. Ó. Então, a luta principal vai ser quem? Entre o atleta 2 e o atleta 3, ou 2 versus o 3. Ó. A ordem não altera a luta. Então, nesse caso aqui, a gente fecha com a letra C de casa, que é o atleta 2, que é o menos regular, versus o atleta 3, que é o mais regular do conjunto. E aqui a gente finaliza. A gente concluiu com êxito as questões disponíveis para vocês fazerem. Certo? Beleza, José. Mais uma vez agradecer, né, a sua participação. Pessoal, vou colocar a frequência. Iago, espero mais encontro, né? É só você me chamar. Como me convoca que a gente planeja aí, né? Oh, cala bom. Pessoal, sim, frequência... e um detalhe, eu tô gravando, certo? Eu vou depois botar no Google Drive e mando para você mandar para quem não assistiu. Pronto, beleza. Iago, tem algum material para ser disponibilizado hoje? Eu posso dar esse slide aí para enviar para você e você envia para eles. Pronto, envia a resolução e tem os textinhos para darem uma lida depois. Pronto, envia que eu compartilho com os meninos. Beleza, pronto, pessoal? tranquilo. A frequência está aí. Mais uma vez, agradecer. Alguém quer falar alguma coisa aí para o professor José Iago? Agradecer. Eu não tenho nem palavras. Toda vez que eu peço, ele sempre atende aí o pedido para vir só abrilhantar. E aí, alguém? A gente ajuda, né, na medida que a gente pode, né? Beleza, Iago. Iago Maíran tá batendo as palmas lá, né, já agradecendo também, né? O Yuri também já agradecendo. Acredito que todos vocês, pessoal, esse momento, né, aulão, lembrando que é um preparativo aí, e eu vou colocar o material que Iago vai mandar lá no Classroom e no grupo de vocês também. Então, não esqueçam de dar uma olhada. Iago, muitos dos alunos mandaram para mim, responderam as questões, então quem tentou responder e conseguiu, parabéns. Quem não conseguiu, pela explicação de José Iago, já tirou toda a dúvida, por isso que eles não querem perguntar nada. Bom, mais uma vez, obrigado aí. Então, qualquer coisa, chama à disposição aí e agradeço mais uma vez a oportunidade. Então, gente, Valeu. Obrigado a todos pela presença e até mais. Pessoal, não esqueça de assinar a frequência, tá bom? Obrigado pela participação na aula de todos vocês aí. Bom, frequência novamente, para quem não visualizou. Deu até fome, ó. Esse aí, vamos lá. Vamos almoçar agora. Beleza, Iago? Partiu, Obrigadão. almoçar. Valeu, Ariane. Até mais. Valeu, abraço.